parafraseando Maquiavel, ele fala: seja dotado de tanta inteligência que você nem vai precisar da sorte. O príncipe Nicolau Maquiavel. Um texto necessário para todas as épocas. Para tu ter ideia, ele foi escrito em 1513 e esse ano completa 507 anos. Pode acreditar em mim, parece que ele foi escrito ontem. No ano de 1513, o Maquiavel, sob uma suspeita de traição contra os Médici, ele é preso e torturado. Depois, inocentam ele. Isso em fevereiro. Em dezembro, no dia 10, ele escreve uma carta dizendo que escreveu o livreto O Príncipe. Então, toda vez que eu falar o nome príncipe aqui, é governante. Coloco aqui a minha primeira impressão da dedicatória que ele faz ao Lourenço de Médici, o Magnífico. Desejando, portanto, oferecer à vossa magnificência algum testemunho de minha servidão, não encontrei entre minhas posses coisa alguma que considerasse mais valiosa ou que mais estimasse do que o conhecimento das ações dos grandes homens, que aprendi por meio de uma longa experiência das coisas modernas e de uma contínua leitura das antigas. Ele está nada mais nada menos dizendo que deu o conhecimento dele para o Lourenço de Médici. Os acontecimentos que ele passou muito tempo acumulando, estudando, para reduzir a esse livrinho aqui. E aí o Maquiavel vai fazer um percurso sobre os tipos de principados. O natural, o hereditário. E a discussão um pouco central é de como chegar no poder e manter-se nele. O principado hereditário tem mais facilidade para se manter no poder. O principado hereditário é justamente aquele da linhagem, um príncipe natural. Sabe aquele governante que todo mundo da cidade conhece e que quando morre alguém da família, você até chega a escutar: fulano morreu, eu gostava tanto dele. A pessoa nunca viu esse príncipe, nunca viu esse governante, mas parece que ele causou aquela afetividade, parece que é quase da família daquela comunidade. É esse príncipe hereditário que vai ter mais facilidade justamente por todo mundo conhecer a sua linhagem, seus avós, seus bisavós. É aquele, para Maquiavel, que tem um sobrenome conhecidíssimo, que é riquíssimo e nunca saiu do poder. Lembrando a vocês, estamos falando do século XVI. Agora, o Principado Novo tem mais dificuldade. Para Maquiavel, coitado, o Principado Novo, o Príncipe Novo, vai ter dificuldade justamente por algumas questões um tanto óbvias. Quem amava o outro governante passa a odiar ele. E ele vai estar sempre em dívida com quem apoiou ele. Um emprego, um estágio. E ele dá um conselho. Quem deseja manter suas conquistas deve ter em mente duas preocupações. Uma é extinguir o sangue do antigo príncipe, outra é não alterar suas leis nem seus impostos. Um outro conselho que ele dá é que o governante vá morar onde ele foi eleito, por exemplo. Para Maquiavel, onde ele conquistou. Ou porque seria mais fácil, em casos de conflito, ele mediar isso ou acabar com aquele conflito. Se ele morar em outro lugar, quando o conflito chega, não pode resolver mais nada. Frases parafraseadas de Maquiavel. Conheça os que veio antes de você e siga os que deram certo. Faça o mal de uma vez só, para não ter que repetir todos os dias. Os homens prejudicam uns aos outros por medo ou por ódio. Não dê força aos seus inimigos. Do Principado Civil. O principado provém do povo ou dos grandes, conforme a ocasião tenha uma ou outra dessas partes. Pois, quando os grandes percebem que não podem resistir ao povo, começam a conferir reputação a um deles e o fazem príncipe para poder, sob sua sombra, desafogar seu apetite. Também o povo, quando não percebe que não pode resistir aos grandes, confere reputação a alguém e o faz príncipe para ser defendido por sua autoridade. Nesse caso, no governo civil, você pode interpretar que quando um grupo, quando tem recursos, patrocina fulano ou ciclano, mas esse fulano ou ciclano sempre vai estar na cordinha desse grupo da elite, desse grupo dos grandes, como Maquiavel fala. Então, o outro lado, então o povo também confere reputação a alguém para que esse alguém lhe defenda com autoridade, ou seja, é como dizer assim: se eu sou pobre, alguém rico nunca vai olhar para mim lá, no poder. Então eu tenho que eleger alguém pobre porque entende a pobreza. Isso dentro de um principado que foi apoiado pelo povo, não pelos grandes. A distinção que Maquiavel faz.
Lembrando, para não causar anacronismo, eu tento aqui mediar esses dois tempos. E ele fala que quem chega ao poder com o apoio dos grandes vai ter mais dificuldade de se manter do que quem chega ao poder com o apoio do povo. Porque, numericamente falando, os grandes são poucos e o povo é muito. E se o príncipe for eleito com o favor do povo, ele deve manter a sua amizade, porque a única coisa que o povo não quer é ser oprimido. Mas ele avisa para o príncipe tomar cuidado, porque aqueles amigos que dizem, eu estou contigo até morrer, né? Na hora do vamos ver, não tem nenhum. É melhor ser temido que amado ou o contrário. Maquiavel fala que um príncipe novo, um governante novo, ele nunca vai escapar de ser visto como um cruel. E se surgir a pergunta, é melhor ser temido que amado ou o contrário? Ele diz, bom, é melhor que você seja os dois, temido e amado ao mesmo tempo. Mas se só tiver uma opção, é mais seguro ser temido. Fala porque as pessoas são controversas, as pessoas mentem, as pessoas são traíras. Quem te ama hoje pode não te amar amanhã, mas quem te teme hoje tem medo do castigo, e é justamente por isso que elas não te atacam. Deves parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso e selo, mas com a condição de estares com o ânimo disposto a, quando necessário, não o seres, de modo que possas e saibas tornar-te o contrário. Então, é importante que ele pareça ser aquilo que ele não é, mas que diga o tempo todo que é. Porque para ele é mais fácil acreditar quando se diz que é, né? Uma foto que as pessoas publicam no Instagram não é realmente aquilo que elas são. São aquilo que elas querem que você veja. Porque parecer ser, para ele, é uma das coisas fundamentais para se manter no poder. Sobre os secretários, os ministros, o Maquiavel tem uma questão importante. Não é de pouca importância para um príncipe a escolha dos ministros, que serão bons ou não de acordo com a prudência do príncipe. Ele quer falar que quando um príncipe, ele vai fazer a escolha dos seus governos, o príncipe tem que ser prudente. E aí quando um ministro, um secretário desse príncipe, desse principado, falha, a culpa é do príncipe. Quando ele vê que o ministro pensa mais em si mesmo do que em ti e em todas as ações, busque primeiro o que é útil para si mesmo, jamais será um bom ministro e nunca poderá confiar nele, pois quem tem em suas mãos o estado de outro nunca deve pensar em si mesmo, mas sempre no príncipe. Então, ele fala que para os príncipes conhecer os ministros, os seus secretários, é perceber em que ações o ministro pensa só nele. Então, como uma forma de mediar esse conflito, ele diz que o príncipe deve fazer honrarias ao ministro, deve homenageá-lo, bons conselhos, venham de onde vierem, devem nascer da prudência do príncipe e não a prudência do príncipe dos bons conselhos. Não é uma resenha do livro O Príncipe, não é um resumo também do livro O Príncipe, mas são algumas impressões. Esse livro é extenso, esse livro é denso, esse livro é magnífico. Esse livro é sempre um livro novo quando você lê ele. Para você que tem minimamente um contato, sabe que eu não falei aqui da raposa, nem do leão, nem da virtude e nem da fortuna, né? Eu traduzo virtude e fortuna para ser um pouco mais fácil. A fortuna vai ser a ocasião, a oportunidade de tu ter uma entrevista de emprego. E a virtude, essa virtude vai ser a tua capacidade de ser entrevistado para ser aprovado nessa entrevista de emprego. Eu espero que você goste, mas esse vídeo ele não pretende resumir o livro O Príncipe. Então curte aí, comenta, troca essa ideia comigo e é isso, beleza?